No calor da paixão palmeirense, um tumulto tomou conta dos estúdios de análise esportiva. A discussão fervorosa entre comentaristas, provocada por uma notícia bombástica relacionada ao Palmeiras, gerou um clima de tensão que reverberou nas redes sociais e inflamou os ânimos da torcida. A emoção estava à flor da pele, e os palmeirenses, que já são conhecidos por sua intensidade, sentiram a adrenalina subir. O que aconteceu? Um rumor explosivo sobre uma possível mudança no comando técnico do Verdão agitou os bastidores do futebol e deixou todos em estado de alerta. O Palmeiras, que sempre foi uma equipe de tradição e conquistas, atualmente se encontra em uma fase delicada, e a expectativa era alta. Ao longo das últimas semanas, a equipe tinha mostrado uma performance oscilante. Entre vitórias e derrotas, o torcedor alviverde estava preocupado: o que seria do futuro do clube? Em meio a essa incerteza, a notícia que surgiu nos estúdios de TV foi como um raio em céu azul. Unindo-se a isso, a arquibancada, sempre atenta, começou a se manifestar, e a pressão aumentava a cada dia. A discussão acalorada entre os comentaristas abordava não só a performance da equipe, mas também questões mais profundas: a influência da diretoria, o papel dos jogadores e a possível saída do treinador. Cada um deles expunha sua visão, mas o clima de rivalidade acentuado fazia com que as opiniões se tornassem verdadeiros embates. Um dos comentaristas chegou a afirmar que as mudanças no Palmeiras eram tão necessárias quanto a vitória no próximo jogo. Outras vozes, no entanto, defendiam a continuidade do trabalho, argumentando que é preciso dar tempo para que o projeto se solidifique. Enquanto isso, a torcida se dividia. De um lado, estavam os que clamavam por mudanças imediatas e uma reformulação drástica no elenco. Do outro, aqueles que acreditavam que já havia uma base sólida e que, com algumas correções de rumo, o Verdão poderia voltar a brilhar. O que se viu foi uma verdadeira batalha de ideias, onde a emoção e a paixão palmeirense se refletiam em cada palavra pronunciada. A arquibancada virtual fervia, com torcedores expressando suas opiniões de maneira fervorosa nas redes sociais, amplificando a repercussão da discussão. Essa tensão foi, sem dúvida, um reflexo da grandeza do Palmeiras e da responsabilidade que todos sentem ao vestir a camisa alviverde. Afinal, o clube não é apenas uma equipe de futebol, é uma verdadeira paixão que une gerações. A cada jogo, a cada comentário, a história do Palmeiras se entrelaça com a vida de seus torcedores, que sentem cada vitória como uma celebração e cada derrota como um luto coletivo. Mas, o que essa discussão implicava para o futuro do Palmeiras? A resposta para essa pergunta poderia ser a chave para o que está por vir. O clima nos estúdios era de um verdadeiro thriller, onde a cada reviravolta, novas possibilidades surgiam. Em uma das discussões mais acaloradas, um comentarista levantou a questão: e se a derrota no próximo jogo for a gota d'água? O que acontece com a equipe e a diretoria? Essa indagação ecoou como um alerta para todos os envolvidos, intensificando ainda mais a expectativa do torcedor. Portanto, ficou claro que o que se desenrolava nos estúdios era somente o prenúncio de uma tempestade que poderia mudar o rumo do Palmeiras. As emoções estavam à flor da pele, e a torcida, que sempre vive intensamente cada momento, se preparava para a próxima batalha, que, ao que tudo indicava, seria decisiva. E assim, a atmosfera de incerteza pairava sobre o Allianz Parque, e a pergunta que todos se faziam era: o que realmente está em jogo para o Palmeiras? O desfecho desse drama estava apenas começando a ser escrito. No coração de um dos maiores clubes do Brasil, a discussão nos estúdios não se limitou a uma simples troca de opiniões, ela trouxe à tona questões táticas que poderiam impactar diretamente o desempenho do Palmeiras em campo. Afinal, a maneira como a equipe se organiza e se comporta dentro das quatro linhas é o que, em última instância, determina o sucesso ou o fracasso em uma temporada. E as vozes que ecoavam nos estúdios de TV se preocupavam com isso mais do que nunca. O Palmeiras, que já foi conhecido por seu futebol vibrante e coletivo, parecia ter perdido um pouco de seu brilho. Os comentaristas, observando cada movimento tático do Verdão, notaram que, em jogos recentes, a equipe apresentou dificuldades em manter a posse de bola e em executar jogadas que, antes, eram marca registrada do time. Havia uma clara falta de sincronia entre os jogadores, e isso era motivo de preocupação.
Os analistas começaram a pensar erros específicos, a defesa estava falhando em momentos cruciais, e o meio-campo, que deveria servir como um elo entre a defesa e o ataque, parecia desarticulado. As discussões eram acaloradas. Um comentarista destacava a falta de um líder em campo, alguém que pudesse organizar e motivar os jogadores. Outro, por sua vez, falava sobre a necessidade de uma reformulação tática, sugerindo que o treinador talvez estivesse preso a um esquema que já não funcionava mais. E assim, a tensão aumentava, com cada análise se aprofundando mais nas entranhas do Palmeiras. O que estava acontecendo com a equipe? O que poderia ser feito para reverter essa situação? As especulações sobre uma possível mudança no comando técnico se tornaram um tema central. Seria essa a solução mágica para os problemas do Palmeiras? Os comentaristas debatiam essa questão, apresentando argumentos a favor e contra. Enquanto alguns acreditavam que a mudança poderia trazer uma nova energia e uma abordagem tática mais eficaz, outros defendiam que demitir o treinador poderia ser um erro grave. Afinal, a equipe já havia mostrado potencial, e não seria justo jogar tudo isso fora por conta de um momento difícil. Além disso, a pressão da torcida não poderia ser ignorada. Como sempre, a Mancha Verde, incondicional, carregava a emoção palmeirense nas veias. A cada jogo, a arquibancada lotada ecoava gritos de apoio, mas também de cobrança. E essa pressão externa, muitas vezes, influenciava decisões internas. Os comentaristas exploravam essa dinâmica, lembrando que a história do Palmeiras é rica em reviravoltas e que cada momento de crise é também uma oportunidade disfarçada. Contemplando essa situação, mais perguntas surgiam: como a direção do clube lidaria com essa pressão? O que os jogadores pensavam sobre a instabilidade? E, mais importante, como tudo isso afetaria o desempenho do Palmeiras nas competições que estavam por vir? O próximo jogo se tornava cada vez mais crucial, e as expectativas da torcida, tanto em relação ao resultado quanto em relação ao futuro da equipe, estavam nas alturas. E assim, enquanto a discussão nos estúdios fervia, a torcida palmeirense se questionava: conseguirão os jogadores se unir e superar essa fase conturbada? A vitória não era apenas uma necessidade, era uma questão de honra. O clima era de tensão, mas também de esperança. Afinal, como diz a famosa canção, o Palmeiras é imortal. O que restava agora era esperar e ver como essa pressão se traduziria em campo. A expectativa pela próxima partida era palpável, e a torcida se preparava para apoiar seu time, independentemente do que estivesse acontecendo nos bastidores. Agora, passando para o aspecto do mercado, a discussão sobre o futuro do Palmeiras não se limitava apenas ao campo. Ela se estendia para o mercado de transferências e as possíveis consequências para o elenco alviverde. A cada rumor sobre jogadores que poderiam chegar ou sair, a ansiedade da torcida aumentava. Havia um sentimento de que mudanças eram necessárias, mas quais seriam? E o que isso significaria para o grupo atual? Nos estúdios, os comentaristas começaram a analisar o elenco do Palmeiras. Estariam certos jogadores vivendo seu último momento com a camisa alviverde? Seriam reforços necessários para trazer a estabilidade que a equipe tanto precisava? O torcedor palmeirense, que já tinha passado por tantas idas e vindas na janela de transferências, ficou em polvorosa. O que poderia ser feito para reforçar a equipe e levá-la de volta ao caminho das vitórias? Um nome começou a circular, um atacante de destaque que poderia agregar muito ao time. A especulação cresceu, e logo a torcida se dividiu sobre a possibilidade de sua contratação. Alguns defendiam que era um investimento necessário, enquanto outros alertavam sobre os riscos de uma transação desse tipo em um momento de instabilidade. Se o Palmeiras não conseguisse um bom resultado nas próximas partidas, poderia ser difícil convencer jogadores a se juntarem ao projeto. Assim, a pressão aumentava sobre a diretoria. O clima nos estúdios aumentava à medida que as discussões sobre o futuro do elenco se intensificavam. Um comentarista fez um ponto interessante, questionando se a identidade do Palmeiras estava sendo mantida e se as contratações futuras respeitariam a tradição e a história do clube. Afinal, o que é ser palmeirense se não carregar a essência do Verdão? A cada novo nome que surgia nas especulações, a torcida se perguntava: será que ele se encaixaria no DNA alviverde?
Além disso, a visão de um elenco coeso e que se apoia mutuamente é fundamental em momentos de pressão. As dúvidas sobre a química entre jogadores começaram a surgir, e a mentalidade de grupo se tornou uma questão central nas análises. As lesões também eram um fator a ser considerado. Com alguns jogadores-chave fora de combate, como o time lidaria com a responsabilidade de manter o nível de competição? Os comentários fervorosos nos estúdios refletiam os anseios da torcida. As redes sociais estavam repletas de opiniões, e a pressão sobre a diretoria e a comissão técnica era palpável. A cada nova especulação, a expectativa da torcida crescia. A pergunta que pairava no ar era: o Palmeiras conseguiria se reinventar e se fortalecer, ou as mudanças no elenco se tornariam uma fonte de frustração? A cada dia que passava, a expectativa pela janela de transferências aumentava, trazendo esperança e incertezas. E assim, a discussão, que começou como um mero rumor sobre mudanças, se transformou em um debate profundo sobre a identidade do clube e o que realmente significava ser palmeirense. O futuro do Palmeiras estava em jogo, e a torcida, que sempre sonhou alto, aguardava ansiosamente por respostas que poderiam moldar o destino do Verdão nos desafios que se aproximavam. A expectativa era grande, e o próximo capítulo dessa história ainda estava por ser escrito. Conforme a tempestade de emoções e opiniões nos estúdios alcançava seu clímax, a reflexão sobre o futuro do Palmeiras se tornava inevitável. A discussão que começou com um rumor agora se transformava em um verdadeiro enredo dramático, onde cada personagem, desde os jogadores até a comissão técnica e a diretoria, desempenhava um papel crucial. E a torcida, é claro, continuava a ser a alma do clube, sempre presente, sempre vibrante. O verdadeiro desafio que o Palmeiras enfrenta agora é não apenas superar a crise momentânea, mas também encontrar um caminho sustentável para o sucesso. Enquanto as vozes dos estúdios ecoavam opiniões diversas, a única certeza era de que mudanças eram necessárias. Mas mudanças para quê? Para quem? E como isso afetaria a essência do Palmeiras? Essas eram perguntas que não saíam da cabeça de cada torcedor que já viveu a história do clube, repleta de altos e baixos. Se a discussão nos estúdios já havia gerado tanta tensão, o que esperar do próximo jogo? O Allianz Parque seria um caldeirão de emoções, onde a torcida se uniria em um clamor por vitórias, mas também por uma resposta clara do time. A pressão para vencer se intensificava, e cada jogador teria que enfrentar não apenas o adversário, mas também a expectativa de uma torcida que não aceitava menos do que a entrega total em campo. No final das contas, o Palmeiras é mais do que um clube de futebol, é uma paixão que se perpetua através das gerações. E mesmo em momentos de crise, a chama da esperança nunca se apaga. A torcida alviverde é conhecida por seu apoio incondicional, e a atmosfera nos estádios reflete isso. Cada grito, cada canto, cada bandeira levantada é um símbolo da determinação e da luta por dias melhores. Assim, o futuro do Palmeiras se apresenta como um grande enigma. As decisões que serão tomadas nas próximas semanas poderão moldar não apenas a temporada atual, mas também o legado que o clube deixará para as futuras gerações. Terá a diretoria a audácia de arriscar? Conseguirá o time recuperar a confiança e voltar a ser um dos protagonistas do futebol brasileiro? E, acima de tudo, como a torcida reagirá a cada movimento? Este é um momento decisivo. O Palmeiras se encontra em uma encruzilhada, e as emoções estão à flor da pele. O que se desenrola nos bastidores é mais do que uma simples discussão, é um drama que se desdobra em cada canto do Allianz Parque e em cada coração palmeirense. A resposta para todas essas perguntas ficará gravada na história do clube e na memória de sua torcida. E assim, a eterna pergunta ecoa: o que está por vir para o Palmeiras? O que será da nossa paixão? A história desse clube grandioso ainda está sendo escrita, e a expectativa pelo próximo capítulo é palpável. A torcida não pode deixar de sonhar, pois, em cada jogo, a esperança renasce.